Então, mais uma vez estamos aqui para estudar a filosofia de Santo Tomás de Aquino. O que que nós já dissemos de importante, né? É bom recordar, tentar recordar aqui. Em primeiro lugar, nós dissemos que a ciência é análoga, ou seja, o conceito de ciência é análogo, né? Não existe uma única metodologia, não existe um único modo de fazer ciência, não existe um único objeto científico, né? Mas existem várias ciências, vários objetos, vários, vários métodos, né? E a filosofia, então, no seu lugar próprio, é uma ciência, né? Ciência aqui pode ser entendido, em sentido amplo, analógico, como um conhecimento justificado, né? Um conhecimento justificado. Aristóteles dizia que a ciência é o conhecimento pelas causas, né? Então é a mesma coisa, né? Conhecimento justificado. Vimos que a filosofia ela se distingue por ser uma ciência que procura atingir as causas últimas, as mais elevadas, né? E à luz da razão. Agora, nós vimos também o seguinte: se a filosofia se estende ao ser em geral ou à verdade em geral, nós temos que colocar à prova a própria verdade em geral, a verdade universal, né? Será que a verdade universal existe? Né? E o que que nós podemos ver? Nós vimos que não é possível desfazer do horizonte da verdade universal, porque todo aquele que pretende negar esse horizonte, ou seja, aquele que nega que a verdade universal existe, ele pretende, ao mesmo tempo, afirmar uma verdade universal, né? Então, aqui nós usamos o argumento de retorção ou de redução ao absurdo para dizer que é impossível negar o horizonte da verdade. E com isso, nós estabelecemos o seguinte: nós estamos no chão da verdade, ou no paraíso da verdade. É claro que, por enquanto, nós descobrimos que estamos no chão, no horizonte, não descobrimos ainda verdades particulares ou conteúdos particulares determinados, mas é importante, é de capital importância, saber que estamos no horizonte da verdade, por isso podemos filosofar, por isso podemos pesquisar, né? Por isso podemos raciocinar, por isso podemos argumentar, né? Porque se fosse possível negar a verdade como tal, se essa negação não fosse contraditória, não se refutasse no ato mesmo em que ela é colocada, então a verdade poderia não existir, né? A verdade poderia não existir e seria talvez vão raciocinar, argumentar, né? Esse argumento, então, de retorção aqui, para provar que estamos no horizonte da verdade, eu julgo de fundamentalíssima importância. É preciso entender, não é um simples, que eu deixaria claro aqui, gostaria que ficasse claro, é o seguinte: isso aqui não é um simples jogo de lógica, tá certo? Isso aqui está falando de algo que governa a nossa razão. E o que que governa a nossa razão? É o horizonte da verdade. Se a razão renunciasse completamente a esse horizonte da verdade, ela não se constituiria como tal, como razão. E então o que nos restaria era ficar em silêncio, né? É,
Depois nós começamos a ver as teses, né, de Santo Tomás, as teses tais quais foram aprovadas pela Igreja, né? Essas teses foram elaboradas ainda sob o pontificado de São Pio X, depois foram apresentadas pelo Papa Bento XV como um guia seguro para as escolas católicas, né? Vimos a primeira tese, fala da potência do ato, que dividem o ente, né? Vimos a segunda tese, que diz que o ato, porque é perfeição, não é limitado, senão pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Então, na ordem que o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado, único. Vimos a terceira tese, né? Porque na razão absoluta do ser mesmo, só Deus subsiste único e inteiramente simples. Todas as outras coisas que participam do ser possuem uma natureza que restringe o ser. São constituídas de essência e existência, ou essência e ser, como princípios distintos. E aí nós começamos a falar então da distinção real, metafísica, não física, de essência e ser. Essência e esse em latim ser, né? Alguns dizem existência. Mas é importante, Gilson, por exemplo, fala de existência, Maritain também fala de existência, mas é importante notar que isso não pode ser entendido como o simples fato de existir, né? Existência é o ato da essência, aquilo que lhe dá a energia, né? É aquilo que lhe dá a efetividade. Agora, eu gostaria de falar mais sobre essa distinção, né? Entre essência e ser. Em Deus não há essa distinção, né? Porque em Deus o ato é puro ser, é puro, não é delimitado por nada. Agora, eu não sei se vocês lembram que eu disse que o ser não pode ser entendido como se fosse um líquido que preenche a forma, né? Vamos supor que a gente tem uma forma de cavalo, uma forma de árvore, né? Uma forma de cachorro, etc. E com o mesmo líquido eu vou preenchendo, né? A forma seria a essência e o ser seria o líquido que preenche essa essência. Eu vou preenchendo. Nesse sentido, o ser seria algo de unívoco, talvez, né? Se fosse compreendido assim. Então, o ser não é só a efetividade da coisa, não é só aquele líquido que preenche a forma. O ser é inteligibilidade também. Tanto é que no seu grau ilimitado, em Deus, ele é uma coisa só com a essência, com a suprema inteligibilidade. É, Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o ser deve ser pensado como inteligível. Ele não é só. Porque se a gente pensasse como aquele líquido que preenche a forma, a gente poderia pensá-lo como uma espécie de matéria em si mesma ininteligível, né? Uma espécie de matéria irracional que adquire uma forma específica pela forma. Não. O ser puro, no caso, se realiza em Deus, ele é suprema inteligibilidade. Se a gente quiser dizer, com as nossas pobres palavras humanas, ele é a forma das formas. Deixa eu ver aqui no chat se tem nenhuma pergunta. Então, a essência seria a inteligibilidade, mas o ser
é a inteligibilidade, que é efetividade, que é uma coisa só com efetividade, entende? Então, o ser não é algo assim distinto da essência, como se ele fosse um outro, totalmente outro da essência, né? É porque em Deus a essência é ser, tá certo? Então ele não é um totalmente outro da essência, até porque se ele fosse totalmente outro da essência, algo existiria fora do ser, que seria a essência. A essência seria um outro em relação ao ser. E não é assim. Em Deus, essência é ser, ser, sem limitação nenhuma, né? É puro ser. Agora, nas criaturas, nós devemos fazer a distinção é real, por quê? Porque nas criaturas o ser só pode se dar delimitado. E o que que delimita esse ser? É o que nós chamamos de essência, ou seja, é um contorno inteligível. É uma, vamos dizer, é um reflexo da suprema inteligibilidade de Deus, um reflexo diminuído, não é? Nós temos aí então um contorno inteligível que é efetivado, não é, pelo ato de ser. Não que o ser não seja inteligível, ele é inteligível, mas ele tem que se restringir na criatura. Ele tem que se restringir, senão seria um outro Deus, o que é impossível, né? Então, o que faz o ser se restringir na criatura esse contorno inteligível, né, delimitado. Por isso, ser e essência são distintos. Se não houvesse essa distinção real, o ser seria puro, certo? O ser seria puro. Vamos ver aqui com o Eduardo Carvalho. A palavra real aí tem significado diferente do usual, né? É real por quê? Porque não é uma simples distinção de razão. Não é uma distinção que está só na nossa cabeça. Está na coisa. Né? Se eu tenho esse lápis aqui, ele tem ser, mas ele não é o puro ser. Então, o que que delimita o ser desse lápis aqui? É o que nós chamamos de essência. Então, vejam, que pelo ser que ele tem, ele seria ilimitado, ilimitado. É pela essência que ele se limita. Então, tem de haver uma distinção real aqui, né? Ou seja, a essência, ela tem que ser, ela tem que funcionar como uma diminuição do ser, né? E se ela é uma diminuição do ser, ela é algo distinto do ser mesmo, né? Ela é algo distinto do ser mesmo. Mas não que ela seja um outro, um totalmente outro do ser mesmo. É distinto como diminuição do ser. Não como algo que esteja fora do ser, mas como diminuição do ser. Bem, não sei se tá, se eu estou me fazendo entender aqui, né? Vocês podem dizer aí, podem fazer perguntas, né? A distinção é real, né? Vou tentar dizer aqui de novo. A distinção é real porque não é só coisa da nossa inteligência. A distinção está mesmo nos entes, né? É, é, Na aula passada, no encontro passado, nós vimos que há diversas maneiras de a gente chegar a essa distinção real. Uma das maneiras, então, é essa que eu estou propondo aqui, né? O ser de si mesmo, ele é ilimitado. Então é preciso que haja alguma coisa que limite o ser, que nós chamamos de essência, né? E todo ente, então, que não é o ser, vai ser composto de ser,
e de essência. Né? Essência, então, vai ser aquela estrutura inteligível que vai delimitar a suprema inteligibilidade e efetividade do ser. Em Deus, é isso que eu quero dizer, né? Em Deus, por que que essência e ser são uma coisa só? Porque em Deus a inteligibilidade que estaria ligada à essência e a efetividade que estaria ligada ao ser são uma coisa só, não há distinção. São uma coisa só. O ser em Deus não é aquele ser indiferenciado, não é aquele líquido só que preenche a forma. O ser em Deus é suprema inteligibilidade. Agora, na criatura, essa suprema inteligibilidade tem que ser limitada. Então, nós temos a essência, né? E para que ela seja suprema inteligibilidade no nível da efetividade também, que não é uma negação da inteligibilidade, mas é uma inteligibilidade no nível superior, é a inteligibilidade como efetiva, então nós temos que ter o ato de ser, né? Porque é possível eu ter só a inteligibilidade sem o ato de ser, né? Na nossa cabeça, por exemplo, eu posso ter inteligibilidade de unicórnio, mas e o ato de ser conferido ao unicórnio? O ato de ser conferido ao unicórnio não é um líquido que preenche a forma de unicórnio, mas é o unicórnio efetivamente existindo na sua inteligibilidade efetiva, né? É, Então, vamos dizer, essência e ser são distintos por isso, porque se não houvesse é, essa delimitação, o ser tenderia ao infinito, seria infinito. Como nenhum ente criado é infinito, tem todas as perfeições, ele tem que ter uma delimitação. E essa delimitação não está na razão mesma do ser, está na razão daquilo que nós chamamos de essência, que é essa delimitação, exatamente. Vamos ver, o Alisson disse que tá entendendo, que, né? Isso é ótimo. O Eduardo, padre, mas como a distinção seria real se são inseparáveis? É impossível pensar o ser sem a essência e vice-versa. É o que eu disse também na semana passada. Muitos pensam que essa distinção não seja real porque não há separabilidade. De fato, não há separabilidade. Não existe um ente, né, um ente real aí, sem essência e sem ser, né? Não existe. Eu não posso separar isso, mas eu posso compreender metafisicamente que são coisas distintas, realmente distintas, porque em Deus o ser se realiza de maneira pura. Por que que se realiza de maneira pura? Porque não é delimitado por nenhuma inteligibilidade particular, tá certo? E nas criaturas ele não se realiza de maneira plena porque é delimitado por essa inteligibilidade particular. Então, essa inteligibilidade particular não é o ser. E o ser não é essa inteligibilidade particular. Inteligibilidade particular aqui é uma palavra um termo que eu inventei agora, mas é para dizer que é essência, porque toda essência, né, que não seja o ser, que é o caso de Deus, é uma essência, é um contorno inteligível, né, uma delimitação. É uma, é uma inteligibilidade particular, é isso mesmo, uma inteligibilidade, vamos dizer, delimitada, né? Mas há outras maneiras da gente se aproximar dessa distinção, né? A outra maneira, seguindo um outro caminho, por exemplo, é esse que eu falei aqui, do unicórnio. O unicórnio, nós temos a essência do unicórnio na nossa cabeça, mas nem por isso o unicórnio existe, na sua efetividade, a inteligibilidade efetiva, né? Não se dá. Se dá a inteligibilidade, mas não a inteligibilidade efetiva.
Então, a distinção aí entre inteligibilidade, essência e inteligibilidade efetiva, que é o ser. E todos os entes que a gente analisa metafisicamente, uma árvore, uma árvore poderia não existir, ou seja, o não existir da árvore seria algo contraditório? Não, ela poderia então não existir, né? O planeta Terra, o sistema solar, poderiam não existir? Poderiam não existir. Isso não é algo contraditório, a sua não existência, né? A nossa galáxia poderia não existir? Poderia não existir. Então, em todos os entes limitados que nós vemos a possibilidade da sua não existência ou a incontraditoriedade da sua não existência. A terceira via de São Tomás vai dizer, né, que o único que existe necessariamente é aquele cuja inexistência seria contraditória, né? Ser necessário. Uma outra maneira da gente se aproximar dessa verdade de distinção real, né? É, é, a, a, a essência, a essência não traz necessariamente a exigência da sua efetividade, da sua existência. Né? Nenhuma essência delimitada, a não ser a essência daquele ser acima do qual não se pode pensar nada de maior, do qual já falava Anselmo. Anselmo está certo nisso, né? Porque só aquele ser do qual não se pode pensar nada de maior que existe necessariamente. Ele está certo. São Tomás também concorda com Anselmo nesse ponto. Agora, o que São Tomás exige de Anselmo que Anselmo não fez é isso, é provar que existe, que há exigência de um ser dessa natureza aí, acima do qual não se pode pensar nada de maior, né? Então é isso que São Tomás faz, procura provar que, que esse ser deve existir, né? Porque Anselmo só parte só da noção desse ser, mas como é que a gente chega a esta noção, né? Essa noção, ela é afirmada com base em quê? Né? Aí entra São Tomás com as provas a posteriori, né? Da existência de Deus. Mas Anselmo está certo ao dizer que aquele do qual não se pode pensar nada maior é o único em cuja essência está a exigência da sua existência, certo? Então, nenhuma essência limitada exige a existência, o ser, a efetividade. E aqui a gente pode fazer links, né, com outras filosofias, por exemplo, Vedanta. Vedanta vai tão fundo nisso, né, que acaba quase que anulando toda entidade limitada, né? Toda entidade limitada, dizendo que é ilusão, né? Dizendo que é ilusão. O único que existe verdadeiramente é o absoluto, né? E todas as filosofias aí acósmicas, né? Acósmicas, a negação cosmos, negação do cosmos, só existe o absoluto, né? E tudo é manifestação do absoluto, como o espinosismo, né? Spinoza, né? Para Spinoza só existe o absoluto. Tudo que a gente vê fora do absoluto, que não é absoluto, que é alguma coisa determinada, é manifestação do absoluto, é atributo do absoluto, né? Agora, nós, os cristãos, né, com filosofia cristã, com Santo Tomás, vamos dizer que
Isso que não é o absoluto, que não é identidade, essência e ser, tudo isso é criação. É criação, ou seja, é algo que é, mas que cuja existência real não é exigida, né? E aí, como que está o discurso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se para o Eduardo ficou assim satisfatória a resposta, né? Por que que a distinção é real se não há separabilidade, né, entre essência e ser? Opa, a gente pode dizer que nós sabemos que a distinção é real justamente por conhecermos um ser infinito. Porque se existe um ser que é infinito, o próprio fato de existir seres finitos significa que existe ali alguma coisa que coloca um freio, né, por assim dizer. Então, é justamente por conhecer o ser infinito que nós podemos dizer que a extinção seja real. Esse é um caminho, e aqui existe uma disputa até. Para conhecer a distinção real entre essência e ser, é necessário primeiro provar a existência daquele cuja essência é o seu próprio ser, né? Então, muitos vão nessa linha e eu também me inclino a ela. Agora, outros, como Fabro, por exemplo, o segundo Fabro, acha que, pela análise mesmo do ser finito, nós já podemos saber que a sua efetividade não está exigida ali pela sua mera inteligibilidade, pela sua essência. Hum. Então, nós temos esses dois caminhos. Eu me inclino, eu acho mais seguro esse primeiro, que foi o que você mencionou aí, né? A distinção real entre essência e existência fica consolidada mesmo. A gente pode, eu acho que a gente pode até desconfiar dela antes de chegar ao ser cuja essência é a própria existência, né? A gente pode desconfiar, mas para ela se consolidar mesmo, eu acho que é necessário chegar a esse ser, ou seja, a demonstração de Deus, né? Ou do absoluto, né? Porque demonstrando o absoluto, nós vamos ver que o único ser originário é ele. E nisso o Parmênides estava certo. Só o ser existe. O ser e o não ser não pode existir de maneira alguma. E se só o ser existe, ele não pode ser gerado, não pode acabar, não pode mudar, né? Então só esse ser é originário, tá certo? O que não é originário é gratuito, é contingente, né? Para nós é criação, para outros é até ilusão. Então, sem o conhecimento do absoluto, a distinção real seria apenas provável, né? Como eu disse para você, há aqueles que tentam dizer que ela ainda pode ser garantida sem a gente ter ainda chegado ao absoluto. Mas a minha posição é essa, que ela pode ser, de algum modo, notado, a gente pode desconfiar dessa distinção, mas ela só se estabelece mesmo com legitimidade filosófica com a demonstração do absoluto, né? Aquele cuja existência, cuja essência é o seu próprio ato de ser, né? Aquele no qual não há distinção entre essência e ser. É interessante, né? Por esse caminho aí eu achei mais fácil de entender também. Sim, sim. Porque nós temos aqui a exigência, são duas exigências, né? Na verdade, primeiro a exigência da experiência que nos mostra entes, que nos mostra entes no seu devir. E depois nós temos a exigência do logos,
que é uma exigência lógico-ontológica. O ser não pode não ser. Mas se o ser não pode não ser, como é que os entes eles parecem, eles estão constantemente saindo do seu não ser e entrando no seu não ser, no ser de si mesmo, né? Porque toda mudança é um sair, toda mudança é um sair de uma forma para adquirir outra forma. E a forma é ser, né? Então toda mudança é uma passagem do não ser para o ser, do ser para o não ser. Mas logicamente e ontologicamente, nos ensina Parmênides, e nisso Parmênides é sempre atual, o ser não pode não ser. Então, como é que nós resolvemos essa contradição ou aparente contradição da experiência? Se a experiência fosse absolutizada, ela seria contraditória. Por quê? Porque ela seria ao mesmo tempo a afirmação do ser e do não ser. Então, para tirar a contradição da experiência, nós temos que entrar com o logos, tá certo? É, e só admitindo, então, um ser que seja só ser, é que nós podemos tirar a contradição da experiência e fazer a experiência cair de classe, né? Porque de início nós pensamos que a experiência é tudo que existe, está na primeira classe, não é? Ou na única classe da existência. Agora, quando nós vemos então que se a experiência for absolutizada, ela é contraditória, aí então nós temos que admitir logicamente uma outra classe que vai ser a classe originária, a classe do ser puro. E admitindo a classe originária, a classe do ser puro, como a primeiríssima classe, né, o originário, nós vamos ter que fazer decair a experiência para uma segunda classe. E essa segunda classe, então, é a classe da contingência, da gratuidade, né? Da criação. Vamos ver aqui o Alisson. Achei interessante essa definição de essência na criatura como limitador do ser. Exatamente. Esse é o coração, é um, ou faz parte do coração do tomismo, né? Da doutrina de Santo Tomás. Nunca tinha pensado em essência dessa forma. Assim, o ente é sempre limitado por não ser Deus, exatamente, por não ser o ato puro. Mas nunca tinha pensado em essência como limitador, exato. Então, a essência é essa potência limitadora do ser. Isso faz parte do coração da doutrina de Santo Tomás. Então vocês vejam aqui, falando aqui sobre filosofia, né, ato, potência, né, ato puro, etc., essência como limitação do ser, etc. Nós chegamos, falando de filosofia, nós chegamos no caminho que leva à mística, né? Ou seja, nós nos colocamos diante da perfeição suprema, do ato puro, né? Isso é mística, né? Do deslumbramento da inteligibilidade radical, da efetividade radical. Deixa eu ver aqui, o Eduardo. Existe alguma linha que pensa que Deus é ser sem essência, já que a essência delimita o ser? Pois o Avicena chegou a dizer isso, né? O Avicena diz que primus non habet essentiam. O primeiro não tem essência. E Santo Tomás quase chegou a dizer isso, porque qual que é a fórmula de Santo Tomás? Ele não chega a dizer isso para não dizer também que em Deus não há inteligibilidade, quando na verdade há a suprema inteligibilidade, né? Mas Santo Tomás diz que Deus é aquele ser, né, cuja essência é existir, cuja essência é puro ser. É quase a mesma coisa, né, dizer que, claro, aqui significa dizer que em Deus não há essência delimitada, né? Mas para dizer que em Deus simplesmente não há essência, diz que a essência é o puro ser, certo? Ou seja, a essência de Deus
não é limitadora. Por isso que nós só podemos falar de Deus de maneira analógica, né? Deus não pode ser visto de maneira alguma como um ser entre outros, ainda que fosse o supremo ser. Não. Ele está numa outra classe. Santo Tomás vai ser bem claro, tanto na Suma contra os Gentios, como na Suma Teológica, ao dizer que Deus está fora de toda espécie, fora de todo gênero, tá certo? Fora de toda espécie, fora de todo gênero. E aí, mais uma vez, né, o caminho da mística, né, do deslumbramento, do esplendor do absoluto, né? Ok, sobre essa questão de distinção de essência e existência, essência, gostaria de voltar a esse ponto aqui. Nós falamos essência e existência, alguns não gostam de usar existência, preferem ser, né? O termo latino de Santo Tomás é esse. Agora, eu não vejo problemas, que a palavra é empregada segundo o uso, né? Segundo o significado que nós lhe damos no uso. Se nós entendemos essa existência não simplesmente como o fato de existir, mas como com aquela perfeição das perfeições, né? O S, nós podemos usar a palavra existência, eu não vejo problema nenhum, tá certo? Mas alguns, para fazerem questão de distinguir que a existência não é o simples fato de existir, mas é toda aquela inteligibilidade, efetividade, né, que causa o fato de existir, preferem dizer ser. Agora nós passamos para a tese 4, né, que eu vou enunciar aqui. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo sobre ela, né, mas eu vou enunciar. A tese 4 é a seguinte: o ente cujo nome deriva de ser não se diz igualmente de Deus e das criaturas de maneira unívoca, nem de maneira puramente equívoca, mas de maneira análoga, de analogia ao mesmo tempo de atribuição e de proporcionalidade. Então, nós já intuímos aí que o ser de Deus, ou o ser que é Deus, é de outra ordem, né? Está fora das nossas categorias aqui usadas para falar dos entes. É um ser exigido para a inteligibilidade dos entes, mas está fora das categorias dos entes. Então, nós não dizemos, né, quando nós dizemos que Deus é ser, nós não dizemos que ele é ser como os entes são seres. A própria palavra ente, né, em latim, ens em latim é um particípio presente. Nós temos, em português, nós não temos, né, o particípio presente como em latim. Mas, vamos dizer, o verbo correr, né? O verbo correr está no infinitivo. E aquele que corre, que está correndo, ele não é o próprio correr, mas ele está correndo. Ou seja, ele está exercendo a ação de correr, mas ele, particularmente ali, ele, na sua limitação, está exercendo a ação de correr. A gente poderia chamá-lo de corrente. Em português é corredor, né? Mas corrente, se em português tivesse o particípio presente aqui, não é? Mas corrente, aquele que está correndo, que está exercendo na sua particularidade a ação de correr.
Então, a ação de correr como tal, ela é infinita. Ela pode ser, ela pode ser efetivada em diversos correntes, em infinitos corredores. Não há limite, tá certo? Mas quer dizer, cada corredor pega algo do correr na sua particularidade. Agora, se o correr fosse algo subsistente, aí então nós diríamos que o corrente participa do correr, né? Mas o correr não é algo subsistente. Mas com relação ao ser, aí a coisa muda de figura, né? Porque o ser é algo subsistente. E basta que a gente prove que o ser é algo subsistente, né? Provar a existência de Deus. Então, sendo o ser algo subsistente, o ente é aquilo que está sendo, ou seja, é aquilo que está tomando algo do ser dentro de uma particularidade, dentro de uma essência, a gente diria, né? Então, o ente, ele participa do ser, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que não há igualdade, de maneira alguma, entre o ser e o ente, porque o ser é infinito, né? O verbo está no infinitivo, ser. Agora, o ente é um particípio, ens em latim, particípio, toma parte do infinito do infinitivo. Então, não há igualdade. Mas também não há total diferença, né? Não há total diferença porque o ente é uma participação do ser. Então, aí é que entra o que se chama analogia, né? Tanto Deus quanto os entes estão relacionados ao ser. Só que em Deus, o ser é idêntico ao próprio Deus, e nos entes, o ser não é idêntico ao próprio sujeito, né? À própria essência. Aqui o texto fala de analogia de atribuição de proporcionalidade. Isso aqui nós precisamos desenvolver um estudo mais longo sobre isso, né? São esses dois tipos básicos de analogia. Agora, tem a analogia de atribuição intrínseca e extrínseca. E tem a analogia de proporcionalidade própria e imprópria. Eu vou tentar aqui dar exemplos de analogia de atribuição e de proporcionalidade. Eu vou tomar aqui um exemplo que São Tomás dá, né? Ele tira de Aristóteles. Nós usamos a mesma palavra são para o remédio, para o gado, por exemplo, e para a urina do gado. Remédio que é dado ao gado, a urina do gado, o próprio gado, né? Tudo são. O remédio é são, é saudável, a urina é saudável, o gado é saudável. A mesma palavra. Agora, essa palavra, ela não é empregada da mesma maneira para essas três realidades, mas também não de maneira totalmente desconexa. Há uma ligação entre elas. O remédio é são porque causa a saúde no gado. A urina é sã porque demonstra a saúde no gado. E quem que é propriamente são? É o gado. Então, essa é a analogia de atribuição, porque nós temos um analogado principal em que se dá propriamente a saúde. Qual é o sujeito no qual se dá a saúde? É o gado. Então, ele é o analogado principal.
E todos os outros analogados, são analogados inferiores, estão se referindo à saúde do gado, tá certo? Por aí que o Eduardo, a analogia é um meio termo entre a univocidade e a equivocidade, exato. Univocidade, né? Quando eu emprego um termo no mesmo sentido, no mesmíssimo sentido. Por exemplo, homem, né? Homem serve para mim, para o Eduardo, né? Para o Alisson, para Maria, que é também homem no sentido de ser humano. Então, o mesmo termo que é empregado no mesmo sentido, né? Esse é o termo unívoco. Agora, o termo equívoco é um termo que é o mesmo, mas o sentido é totalmente diferente, não tem conexão nenhuma, né? Um sentido com o outro. Por exemplo, manga, né? Manga de porco, manga fruta, manga de camisa. É o mesmo termo, mas não há nexo entre essas três coisas. Então, o termo aqui é equívoco. Agora, o termo análogo, ele está no meio termo, né? Ou seja, ele não é um termo que é empregado em sentido diverso e semelhante ao mesmo tempo. De semelhante e semelhante. Esse é o sentido unívoco, né? Como o saudável aqui, né? A comida é saudável porque causa saúde. A urina é saudável porque demonstra saúde. E a pessoa é saudável porque tem a saúde, né? Então, a pessoa aqui, né? Ou gado, como eu disse, é o analogado principal. Os outros saudáveis são os analogados inferiores. É essa analogia de atribuição. Por que atribuição? Porque aquilo que se dá no analogado principal, eu atribuo por relação de causa ou efeito aos analogados inferiores. Então, eu atribuo saudável à comida porque ela causa saúde. Eu atribuo saudável à urina porque ela é um efeito da saúde. Então, a analogia de atribuição. É, Agora, a analogia de proporcionalidade, né? A analogia de proporcionalidade, ela se dá entre... É uma correlação entre, entre termos correlacionados, né? Com relação a Deus, por exemplo. Eu tenho, né, Deus, o sujeito e o ser. E nas criaturas eu também tenho, né, a criatura, o sujeito, criatura e o seu ser, né? Então eu tenho Deus e o seu ser, tenho a criatura e o seu ser. Então é uma relação, uma proporcionalidade entre é, duas relações, né? Eu tenho então, eu digo então que Deus está para o seu ser, não do mesmo modo, mas também não de modo totalmente diferente, de como a criatura está para o seu ser. Então está de modo análogo. Deus está para o seu ser como sendo o seu ser, e a criatura está para o seu ser como tendo o seu ser. Tendo porque recebeu, né? Então há uma proporção. Essa analogia de proporcionalidade ela é muito clara na matemática, né? Por exemplo, 2 vezes 4 está para 4 vezes 8, né? Existe uma proporcionalidade, né? Não é a mesma coisa, mas existe uma proporcionalidade. Então, existem dois termos de um lado, dois termos de outro, e existe uma correlação entre esses termos, os dois de lá
e os dois de cá. É a analogia de proporcionalidade, né? É, essa é a analogia própria, como no caso de Deus, porque efetivamente Deus é o seu ser e a criatura efetivamente tem o seu ser, e ela pode ser imprópria, como no caso, por exemplo, do pé da mesa aí, né? Que foi citado o exemplo aqui, ó. O Alisson diz: Eu gosto do pé para exemplificar o análogo, pé humano e o pé da mesa. Ambos são pés, servem para sustentação, mas são coisas diferentes. Sim, vejamos. O pé está para o homem como seu sustento, assim como o pé está para a mesa como seu sustento. Ou seja, existe uma correspondência entre, de um lado, o homem e o seu pé, e de outro lado, entre a mesa e o seu pé. Uma correspondência, né, entre esses termos, dois de lá e dois de cá. Não é totalmente igual, mas não é também totalmente diferente, tá certo? Agora, aqui a correspondência ela é imprópria, por quê? Porque a mesa o pé da mesa é de outra natureza, totalmente distinta do pé do homem. A função é igual, é semelhante, função. Mas o pé mesmo, no homem, é de uma natureza, na mesa é de outra natureza. Então, proporcionalidade imprópria, tá certo? No caso do ser, porque o ser é real tanto em Deus quanto na criatura, a proporcionalidade é própria, né? Deus está para o seu ser, a criatura também está para o seu ser, mas só que enquanto Deus é o seu ser, a criatura tem o seu ser. A analogia de atribuição que eu referi aqui, do são, do saudável, né? Ela é uma analogia de atribuição extrínseca. Por quê? Porque a saúde mesma não está no remédio nem na urina, a não ser como causa e como consequência, como efeito. Então é extrínseco. A causa é extrínseca. A saúde propriamente só está no organismo vivo, o humano, o gado, né? Certo? Agora existe a analogia de atribuição intrínseca. Nós temos então o ser, voltamos com Deus aqui, né? Porque o texto aqui da tese, da quarta tese, diz que nós podemos falar de Deus por analogia de atribuição e de proporcionalidade. Proporcionalidade ficou claro, né? Deus está para o seu ser, de modo análogo ao modo como a criatura está para o seu ser. Agora, atribuição. Só Deus propriamente é o ser, e não tem nenhuma limitação do ser em Deus. Só Deus propriamente é o ser. Mas a criatura é de algum modo ser também, porque tem algo do ser. Então nós atribuímos aquilo que compete propriamente só a Deus, nós atribuímos à criatura, e isso intrinsecamente, porque a criatura tem ser, certo? Atribuímos à criatura aquilo que pertence propriamente só a Deus. Então, Deus aqui é o analogado principal, em que se realiza perfeitamente a noção, o termo, perfeitamente, ser. E na criatura se realiza esse termo imperfeitamente. Mas nós atribuímos o mesmo termo, tanto a criatura, embora a criatura não traga a realização plena do ser, né? Mas ele é atribuído propriamente só a Deus, tá certo? Bem, com relação à analogia, eu dei aqui uma pincelada muito geral, né? Mas eu gostaria de ver se ficou algum mal entendido, se eu não expliquei alguma coisa com a devida clareza. Ah,
essa aí é a analogia ENPES, né? Que se fala. Sim. Então, ela é de atribuição intrínseca e proporcionalidade própria. É isso? A analogia entes é de atribuição intrínseca e de proporcionalidade própria. Certo. Obrigado. Sim. Com relação a Deus e as criaturas, né? Isso aí. Agora, nós usamos a analogia fora dessa relação Deus e criaturas, né? Aí nós já usamos com propriedade a analogia de proporcionalidade imprópria e a analogia de atribuição extrínseca, né? Mas é fora dessa relação entre ser e ente, né? Um outro exemplo de analogia de atribuição extrínseca, né? A luz, luz da inteligência, luz da inteligência e luz das coisas, dos entes sensíveis, a luz do sol que ilumina as coisas, né? É, perdão, essa é de proporcionalidade imprópria. Proporcionalidade imprópria. Assim como a luz da inteligência está para o objeto inteligível, a luz do sol está para o objeto sensível. Ou seja, é aquilo que me permite ver, o ver inteligível e o ver sensível. Só que aqui a proporcionalidade é imprópria. Por quê? Porque são luzes de natureza completamente distintas. Um é sensível, o outro é inteligível. Essa analogia de proporcionalidade imprópria, ela é, também pode-se dizer, metafórica, né? Ao passo que em Deus, o ser de Deus, o ser da criatura, aqui não entra a questão de material e imaterial, é o ser. O ser de Deus da criatura é ser verdadeiramente. O ser de Deus, é claro, é o ser originário, mas o ser da criatura é o ser que participa do ser originário, então, intrinsecamente, ele tem a razão de ser, né? Então, é analogia de proporcionalidade própria e de atribuição intrínseca. Mais alguma questão? Então, é isso. Nós vamos voltar, então, ao tema da analogia, que é um tema de importância capital. E é por causa da negligência com relação a esse tema que nós entramos no subjetivismo da filosofia moderna. É isso, nós podemos falar disso no próximo encontro. A analogia cai com Duns e Scoto do século XIII para o século XIV, né? Então a analogia cai e a filosofia moderna, em geral, embarca numa noção unívoca de ser. É uma noção unívoca que vai estar presente, por exemplo, em Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. E aí nós vamos ver como que essa filosofia se afunda no subjetivismo, né? Se não há analogia do ser, quer dizer, a inteligência vai cada vez mais capturando o ser dentro dos seus próprios quadros. Aqui em Santo Tomás, a inteligência ela é uma luz que ilumina os entes, ultrapassa o mundo dos entes de alguma maneira, mas e toca de raspão o ser. Tanto é que ela não pode definir o ser, né? Fala de Deus de maneira negativa mais do que positiva, né? Porque o ser é análogo, né? O Deus está fora da estrutura com a qual nós conhecemos os entes.
Agora, a filosofia moderna vai tentar, então, vai tender para colocar tudo dentro de um mesmo arcabouço, né, dentro de uma mesma linha de inteligibilidade. E por isso a transcendência vai morrer, né? E Nietzsche vai proclamar a morte de Deus no século XIX, né? Tudo bem, muito obrigado então pela presença. Até sábado que vem, se Deus quiser.